Saudações, irmãos! Com muita alegria que aceitamos o convite da nossa irmã de Ideal Espírita para, nesse breve espaço de tempo, levar a palavra que auxilia, esclarece e ampara a todos que acompanham os trabalhos desta casa. Através da palavra é que espalhamos o ensinamento do nosso Mestre Jesus Cristo, ensinamentos que a doutrina espírita nos permite estudar para compreender cada dia melhor. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai, que na sua infinita bondade e perfeição sempre olha por nós, ofertando oportunidades de evoluirmos. Te pedimos que nestes momentos de hoje tenhamos paz em nossos corações. Nos auxilia, Senhor, a deixar de lado todas as dores e amarguras que estejam como feridas abertas, nos fazendo fixar o pensamento na dor. Nos permite ganhar forças para substituir as dores pelo conhecimento, mudando o nosso padrão vibracional e eliminando a causa de nosso sofrimento através do nosso próprio esforço para aprender, a ter o conhecimento de quem somos e de quem devemos nos tornar. E assim, com o amparo deste Pai Maior, vamos ao nosso estudo compreendendo um pouco mais o que os ensinamentos de Jesus nos trouxeram. Na atualidade, as pessoas, após todo o conhecimento intelectual que adquiriram ao longo do tempo, após todo o desenvolvimento tecnológico, ainda estão inquietas, ainda sofrem, ainda não entenderam os desafios das próprias emoções. A desvalorização dos sentimentos verdadeiros com o objetivo de conquistar poder, glória, prazer, faz com que as criaturas conquistem glórias da mente, mas que provoquem abismo nos seus corações. A criatura humana termina comandada pela mídia. No atual momento, isto se mostra muito evidente. Opiniões e mais opiniões de todo o lado. Poucas decisões baseadas no bem geral e muitas baseadas nos interesses pessoais. Nos deparamos com uma multidão tentando entender o que está acontecendo no mundo e sem tempo para pensar na grandeza de que este mundo se constitui. Nos acostumamos a crer que, se possuirmos dinheiro, posição social ou poder, teremos felicidade. Assim, nos afastamos de Deus. Nos refugiamos em conflitos que evitamos exteriorizar, dissimulamos a realidade e então fugimos para o exibicionismo, para as extravagâncias e ainda assim continuamos irritadiços, ansiosos, insatisfeitos e atormentados. Quantas vezes elegemos o prazer ao invés do dever? Geramos conflitos e nos vinculamos a viciações das quais passamos a depender. Fica claro que os nossos instintos necessitam ser transformados em sentimentos. Só que para isso são necessários sacrifícios. Esses sacrifícios significam nos desenrolarmos dos comportamentos que nos condicionamos durante anos. Todos os bens da vida pertencem a Deus, que nos empresta visando o nosso próprio aperfeiçoamento. Milhares de séculos se passaram e a história do homem mostra a evolução das suas concepções, o aperfeiçoamento das religiões, a presença de seres mais adiantados formulando regras para os que já sentiam a necessidade desse conhecimento. As religiões
auxiliaram o progresso em geral. Auxiliaram através do posicionamento moral de alguns dos seus seguidores, do cultivo de sentimentos positivos. Os conhecimentos de ordem prática também foram sendo aperfeiçoados para o atendimento das nossas necessidades materiais, até chegar um momento na história da humanidade que o próprio governador da Terra, Jesus, vem conviver conosco homens necessitados, nos ensinando lições sublimes. As noções trazidas por Jesus mudaram concepções anteriores, iniciando-se uma nova era no progresso da humanidade. Nas suas lições, nos apresenta a necessidade da perfeição e nos oferece lições para serem seguidas para nos tornarmos o homem de bem, que é o tema do nosso trabalho. Para falarmos do homem de bem, é preciso destacar a importância do autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, na questão 919, temos: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. A resposta é essa. É necessário estar consciente que esta busca começa de uma forma lenta até alcançarmos a tão esperada modificação. É um trabalho de dentro para fora. A doutrina espírita nos convoca para o serviço de renovação interior, marcado pela vivência das leis de Deus expressas no Evangelho de Jesus. Encontramos os caracteres do homem de bem na questão 918 do Livro dos Espíritos e no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler um trechinho. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, devemos incessantemente fazer a grande reflexão diária sobre o nosso procedimento do dia e o que podemos fazer no agora para modificar as nossas imperfeições. Ainda na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a respeito do meio de conseguirmos conhecer a nós mesmos e obtém a resposta dada por Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Santo Agostinho diz ainda: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Se meditarmos no trecho da introdução do Homem de Bem, percebemos o quanto somos imperfeitos. Uma pequena análise basta para perceber que estamos longe de exercitar plenamente a lei de justiça, amor e caridade, e de sempre fazermos aos outros o que desejaríamos que nos fizessem. Superar nossas fraquezas, favorecendo o aparecimento do homem de bem, não é um exercício de virtude, é uma necessidade. Na doutrina espírita, nos conscientizamos de que esse empenho em nos melhorarmos interessa a cada um de nós, no individual e coletivo.
Na questão 921 do Livro dos Espíritos, a mensagem é clara. Nossas dores e males, atribulações e tristezas estão diretamente relacionadas com o fato de não cumprirmos as leis divinas, sintetizadas nas lições transmitidas e exemplificadas por Jesus. Então, batalhar com todas as forças de nossa alma para nos tornarmos um seguidor do bem é a base de toda a felicidade que possamos almejar. É preciso tentar sempre. Se no princípio não temos muito sucesso, mas com perseverança. Continuamos no item 3 do capítulo 17 do Evangelho. Jesus nos diz: o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Precisamos prestar atenção ao que pensamos e fazemos. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogando a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem nem que tenhamos suspeitado. O processo de renovação para o bem é longo, pois depende do esforço, da vontade de cada um no sentido da sua autoeducação. Para que possamos realizar esse encontro com nós mesmos, é necessário aprender a disciplinar o pensamento. O pensamento é criador, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia um edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Aquele que se propõe seguir os ensinamentos do Cristo está sempre defrontando com grandes conflitos entre as sugestões inferiores e as inspirações das esferas superiores da vida. Para superarmos as más influências, é preciso entender que a felicidade ela não está nas coisas externas, nem nos acasos do mundo exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que nós soubermos criar. Convivemos com irmãos do caminho que colaboram com Deus e irmãos que se valem da mordomia para exercer a crueldade, se aproveitam da inteligência que possuem para intensificar a ignorância, utilizando ferramentas de trabalho para o crime. Precisamos interrogar: nas nossas atividades lá fora, nos comportamos mesmo com fé em Deus? No momento diferente que estamos enfrentando, estamos agindo com confiança em Deus? Lembrando que Deus é bom e justo? Ou estamos apavorados, temendo o mal que venha nos atingir e nos colocando como vítimas? Quando alguma situação sai do nosso controle, aceitamos sem murmurar? A doutrina, ela nos convoca para o serviço de renovação interior. Aproveitemos as oportunidades que a atual existência nos oferece. Aproveitemos o momento que estamos testemunhando para trabalhar e servir incessantemente, adquirindo novos hábitos, iluminando o caminho que nos cabe trilhar. Quanto mais alimentamos nossos medos, mais prisioneiro dos sofrimentos nos tornamos.
O Evangelho, ele nos liberta. Vamos para mais um parágrafo do item 3, ainda no capítulo 17. O homem, possuindo sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si, e procura o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros, as perdas de toda ação generosa. Na sociedade, convivemos com pessoas de evolução moral diferenciada. O materialista, ele carrega a certeza do desaparecimento de tudo que ele é, de tudo que ele possui. Conhecimentos, sentimentos, virtudes adquiridas, o bem, o mal praticado, tudo acaba junto com o corpo. Pensando assim, a ideia de agir sem esperar recompensa é agressiva e toda e qualquer criatura que carregue no coração sentimentos fraternos é considerada fraca. Só que um materialista é um grande sofredor, sem expectativa ou esperança, e ao passar para a vida espiritual, seu sofrimento continua, seja porque não compreende, seja porque se arrepende ao perceber a realidade. Quem constrói a nossa paz e felicidade somos nós mesmos. Temos que buscar, acima de tudo, o bem naquilo que pensamos, falamos ou fazemos. Porque conforme a gravidade da nossa falta, às vezes somos nós mesmos o juiz implacável que não se perdoa, mesmo tendo sido perdoado pelo ofendido. Na nossa caminhada de evolução, vamos aprendendo através do nosso esforço ou através do sofrimento. É a lei. Progredir sempre, estacionar jamais. Sempre estamos aprendendo. Tornar-se um homem de bem faz parte do nosso aprendizado. E é muito importante a paciência com as nossas imperfeições, o que não significa acomodação no mal. O grande desafio que a vida impõe é o de nos superarmos a cada momento da nossa existência. O controle mental é a base para uma vida espiritual equilibrada. Por isso, nos recomenda Jesus vigiar pensamentos, palavras e atos. Embora não nos sintamos bem junto a determinadas pessoas, nunca devemos desprezá-las ou tratá-las mal, pois muitas vezes ocorre serem elas que em momentos difíceis de nossas vidas venham a nos socorrer. E pode acontecer daquelas pessoas com quem mais contávamos naqueles instantes serem justamente as que nos deixam entregues à própria sorte. Se em um momento estressante não conseguimos manter o equilíbrio das nossas atitudes, que pelo menos o nosso gesto não humilhe, muito menos agrida o nosso próximo, mas se paute pela educação e pela sensatez. Deus nos deu a consciência como juiz dos nossos atos. As mínimas atitudes são por ela registradas. E mesmo que por algum tempo imaginemos enganá-la, chegará o dia em que ela nos cobrará por tudo que fizemos contrariamente às leis divinas. Se estamos reencarnados na Terra,
é porque ainda necessitamos ser mais tolerantes uns com os outros. Podemos nos magoar com atitudes irrefletidas dos nossos amigos, mas também precisamos compreender que muitas vezes pode ser que sejamos nós a magoar. E nos momentos delicados que se revelam as pessoas, é naqueles momentos bem delicados que se revelam as pessoas de valor. Aconselhar o bem é muito fácil, mas praticá-lo, isso é outra coisa. Então é isso que nós devemos compreender, que todos somos falhos, precisamos uns dos outros. Estamos tão acostumados a destacar o mal que não enxergamos os bons exemplos pulando no nosso meio. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Nossas maiores imperfeições, sem dúvida, são o orgulho e o egoísmo. Se ainda somos orgulhosos para aceitar a verdade da criação, devemos permanecer em silêncio diante das verdades que não conseguimos ainda perceber, pois ainda estamos presos às ilusões que ferem a nossa alma. E para compreender todas as coisas, é preciso aceitar a vida que Deus nos deu, aceitar o que somos, aceitar nossos familiares, aceitar os nossos conflitos, aceitar as nossas decepções, aceitar a nossa parentela, as nossas dificuldades financeiras, aceitar nossas desilusões, aceitar a ingratidão contra nós, aceitar tudo e todos, aceitar atos e atitudes e fazer sempre o melhor que pudermos. Para isso que nos incomoda, nós não venhamos a levar ao outro. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Portanto, aceitar o próximo como ele é. Aceitar o próximo, mas trabalhar em favor do nosso adiantamento espiritual, do nosso autoconhecimento, para assim sermos mais felizes e nos tornarmos livres de amarguras, de sentimentos que nos aprisionam na nossa vida interior. Aceitar-te como és. Aceita teu próximo e faz sempre o teu melhor. Mas aceita-te como és, trabalhando a cada dia, a cada instante, para te tornar melhor. Esse é o exercício. Com isso, alcançaremos a vitória sobre os nossos conflitos existenciais e encontraremos o devido valor para todas as coisas da vida. E agora nós temos uma oração para finalizar. Muito bonita. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia,
a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as nossas dificuldades, para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa própria felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde, quando queiras, hoje, agora e sempre. De Emmanuel, psicografada por Chico. Ela é uma oração conhecida, mas quantas vezes a gente escuta e não para refletir? A beleza de cada palavra, se nós conseguirmos orar, refletindo naquilo que está contido e levar para a nossa vivência diária, quanto mais em paz vamos nos sentir, quanto mais leveza vamos ter. Então é esse o convite, irmãos, para que possamos buscar dentro de nós o homem de bem. O homem de bem que Jesus, nosso Mestre, enxergou dentro de todos, nos trouxe a sua doutrina, nos envolveu com a sua luz, que possamos fazer um bom proveito. Obrigado pela paciência e que todos possamos nos envolver nas leis do Pai Maior, nos fortalecendo na nossa caminhada.